Vila Velha vai ganhar um novo hospital. O grupo Athena Saúde prepara a abertura de uma unidade do Vitória Parte Hospital no município Canela Verde. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é Diego Viana, diretor regional da Athena Saúde no Espírito Santo. Diego, obrigada por estar aqui nos estúdios da AS Brasil, conversando um pouco sobre os novos investimentos, né, da Athena Saúde e explicar para a gente a atuação do grupo no Espírito Santo, já que é um grupo nacional. Kina, primeiramente, obrigado. É um prazer ter o privilégio de conversar com vocês da AS Brasil. Poder falar um pouquinho da nossa empresa aqui no Espírito Santo, da Athena também, das nossas operações, do que a gente está fazendo no mercado, o que a gente tem feito. Acho que é uma oportunidade muito boa de falar de saúde, falar um pouco do trabalho do nosso grupo. Então, e essa unidade do Vitória Parte Hospital lá em Vila Velha, como que está sendo assim a previsão de vocês de início de atendimento? Onde vai funcionar? O total de investimentos, né, que vocês estão fazendo nessa nova unidade? Isso foi fruto de uma negociação, de um trabalho árduo aí que eu pessoalmente conduzi por quase um ano, talvez até um pouquinho mais de um ano, de negociação. A gente está alugando a estrutura do antigo Hospital Santa Mônica, um hospital tradicional, muito reconhecido, né, que fica em Taparica, ali muito pertinho à praia, muito bem localizado, num eixo de crescimento da cidade. A gente veio negociando, conseguimos, porque é um hospital que estava com dificuldades, enfim, está passando por uma recuperação judicial e fechou as portas. Então, Vila Velha perdeu esses leitos agora por algum tempo, e a gente está conseguindo expandir o Vitória Parte para esse local onde ficava o antigo Hospital Santa Mônica. Então, a gente vai fazer um investimento robusto de 7 milhões já nessa primeira fase. A gente já está começando as obras lá agora, literalmente na próxima semana, para poder abrir ainda neste ano de 2025, no último trimestre, a depender ali de como tudo isso transcorrer da obra. A gente acredita muito que entre final de outubro e novembro a gente está com esse hospital aí de portas abertas. E vocês têm aqui no Espírito Santo 430 mil vidas, né, sob o grupo. Como é que se dá a atuação de vocês aqui no estado? Sim, acho que só aproveitando, a Athena Saúde a gente é o terceiro maior grupo de medicina de grupo do Brasil. Então é uma holding criada há pouco tempo, né? A gente tem sua fundação em 2017, que a gente começou de fato a ter operações hospitalares. E chegamos no Espírito Santo pela aquisição primeiramente do Vitória Parte Hospital, e depois com a aquisição da SAMP, depois com a São Bernardo Hospital e operadora. São Bernardo, a parte hospital em Colatina, e a operadora, né, que eram de um mesmo grupo. A gente fez a fusão dessas duas operadoras no último ano, também fruto de um trabalho bem importante aí para a gente, e conseguimos com isso também um crescimento robusto, alcançar essa marca de 430 mil vidas. Nós tivemos um crescimento de 60 mil vidas no último ano, um crescimento muito expressivo, e hoje somos líderes no mercado capixaba. Então nós temos hoje uma estrutura robusta que abrange todo o estado, com pronto atendimentos e clínicas. Temos 14 clínicas em todo o estado, com 4 unidades de pronto atendimento que levam a bandeira do Vitória Parte Hospital. E o nosso hospital de altíssima complexidade, que é um hospital não só para a nossa operadora, um hospital de mercado, aberto a todos os convênios, né? Que é uma grande referência em saúde aqui no estado. Então, costumo falar que o Vitória Parte Hospital ele é o 22º colocado numa pesquisa da Newsweek, que é uma grande referência, e o primeiro do Espírito Santo, mas só dando um pouco da proporção do que isso representa, a gente está falando de 800 hospitais de saúde suplementar, né, hospitais privados no Brasil, e ele é o 22º, ou seja, competindo com grandes eixos como São Paulo, Rio, Porto Alegre, e também Curitiba, que tem outros hospitais de referência, e o primeiro do estado ainda bastante na frente aí dos concorrentes. Então, isso para a gente é um privilégio ter a solidez de uma estrutura hospitalar de altíssima complexidade que suporta o crescimento e os casos complexos críticos que no ambiente da saúde tendem a ser mais custosos, né, que despendem mais recursos. E a gente consegue fazer isso com eficiência dentro de casa. Né? Você disse, Diego, que foram 60 mil vidas, né, incorporadas aí no ano passado. Tem mercado para expandir ainda mais no Espírito Santo? Olha, tem
Tem. A gente conseguiu crescer de forma robusta por alguns movimentos de mercado, algumas operadoras que tiveram seu crescimento talvez não pautado nessa qualidade e segurança do paciente, como a gente tem feito, um trabalho mais de longo prazo, e aí a gente conseguiu ter um avanço maior, vamos dizer assim, pelo erro de alguns concorrentes. Mas quando a gente fala do mercado como um todo, o Espírito Santo, e eu falei disso numa outra oportunidade há pouco tempo, a gente já tem uma representatividade, uma penetração muito alta. O Espírito Santo é um estado economicamente e politicamente muito fortalecido, então a gente vê dados positivos do nosso estado a todo momento na mídia, né? Nós que moramos aqui, que nos enche muito de orgulho, e o mesmo ocorre na saúde. Então, o Espírito Santo já é o quarto estado de maior penetração de saúde no Brasil, mas que cresceu de mais de 10 pontos percentuais nos últimos anos, mas mesmo assim só tem 33% de penetração. Então, 2/3 da população capixaba ainda não tem plano de saúde. Então, num estado que tem baixo desemprego, tem indústrias muito fortes, tem um setor portuário crescendo com mais empregos vindo aí nos próximos anos. Você acredita que o potencial de aumento de penetração, de mais vidas, quando a gente fala no meio corporativo, que é o nosso maior cliente, vamos dizer, são as empresas, então a gente tem um potencial muito grande de crescimento. E quais os desafios da saúde suplementar no país? Olha, a gente tem passado aí um mercado desde a pandemia, né? Então muita coisa veio mudando. A gente, antes da pandemia, a saúde veio já para um momento de transformação, de profissionalização com esses grandes grupos. Então a criação da Athena veio nesse movimento de mercado, de abertura para capital estrangeiro, né? Hoje a Athena pertence ao Pátria, a um fundo de private equity que tem um fundo global, ele não é um fundo nacional, mas é um investimento alternativo brasileiro, porém que tem a maior parte do capital investido fora do Brasil, mais de 40 bilhões de dólares de investimento em todo o mundo. E no setor da saúde tem na Athena seu grande projeto. Isso ocorreu alguns anos anteriormente, né? Como eu falei, em 2017, teve uma abertura regulatória em 2015, e até a pandemia vinha numa esperança de crescimento para o setor. A pandemia deu uma bagunçada, a gente viu, né, que esse eixo de custo e de equilíbrio, ele literalmente, o setor se desequilibrou, e a gente vem recuperando. Quando a gente olha os dados das grandes operadoras, de empresas né, detentoras de vidas, seguradoras ou operadoras de saúde, planos de saúde no Brasil, a gente começa a vimos anos de muito prejuízo. O setor consolidado teve prejuízos de a cada de bilhões de reais nos últimos anos, e no último ano essa curva vai começando a mudar. Porém, a gente viu claramente como a desconfiança, que é bem... todo mundo, quando fala em congressos, em eventos de saúde no Brasil, fala muito da desconfiança que existe entre os players. Então a gente vê que isso chegou num nível que cada um começou a buscar a sua alternativa. Então operadoras tentando fazer uma fusão com rede de hospitais criando planos de saúde, vendo na verticalização, como a gente fala muito, né, um linguajar aí mais próprio do setor, como um caminho de equilíbrio de custo. E aí a gente, na Athena, já vê isso um pouco diferente. A gente já nasceu visando esse equilíbrio, porém tendo os nossos hospitais e a nossa rede aberta ao mercado, como o Vitória Parte continua sendo, né? Um hospital que sempre teve atendimento e a utilização por diversos convênios aqui no estado e vai continuar dessa forma. Os outros hospitais da Athena também no Brasil, da mesma forma. São Bernardo, a parte em Colatina, a gente trabalha da mesma forma. É importante a gente ter a oportunidade de falar isso aqui, porque muitas pessoas que têm outros convênios no interior do estado acham que lá é um hospital da operadora que atende somente a operadora, e não. A gente atende os outros convênios e temos um objetivo estratégico de abrir ainda mais. Não tem por que a gente ter um leito de saúde somente fechado para os beneficiários da nossa operadora. A gente entende que a saúde ela tem que dar acesso a todos, né, e gerar esse equilíbrio. Senão cada uma das operadoras, quando vai numa praça nova, deveria construir um novo hospital, criar uma nova estrutura. Isso gera concorrência por colaboradores, concorrência por corpo clínico, né, nos médicos. E acho que isso cada vez mais não fica saudável. Mas o Vitória Parte, ele tem um plano específico dele? Não, né? Não, ele é um hospital de mercado aberto ao público,
E a Athena, que é a detentora do hospital, também tem a São Bernardo SAMP e trata a maior parte dos seus casos complexos de alta complexidade no hospital do grupo. Mas todos os outros convênios têm lá. E hoje, por exemplo, da ocupação do Vitória Parte, metade é da São Bernardo SAMP. A outra metade é de outros convênios aí, né? Outros grandes players da região, enfim. Medicina de grupo, cooperativa. E vocês não mudaram o nome, né? Vocês mantiveram os Mantivemos. A gente fala, o Vitória Parte é uma marca relevante aqui, né? Eu falei um pouco dessa premiação, 6 anos consecutivos como o melhor aqui do estado nessa premiação, mas também tem mais de 24 anos, ele é reconhecido como um hospital referência em qualidade e segurança ao paciente. Para todos os convênios, acho que não faria sentido para a gente não manter esse nome, mesmo chegando em outra cidade. Então, para onde a gente for, que quem sabe um dia para outras cidades, também iremos com a marca Vitória Parte. Então, além desses 7 milhões agora de investimento em Vila Velha, quais são as novidades que vêm por aí, do Grupo Athena no Espírito Santo? Olha, acho que a gente continua querendo crescer muito no interior, então a gente está focando muito ali na região de Linhares, Colatina, crescendo. E na Grande Vitória, a gente ainda acha que, de novo, como eu falei da penetração, ainda tem bastante mercado para crescer. Como estrutura física, o nosso grande projeto hoje é Vila Velha. Mas a gente continua fazendo os investimentos de hotelaria, de tecnologia dentro do Vitória Parte Hospital. E na operadora, a gente também fez alguns investimentos de melhoras de clínicas, reformas de clínicas e acho que outro tema na saúde que a gente tem discutido muito também, que são as terapias especiais. Então, terapias do espectro autista, a gente chama de clínicas ABA, e a gente também criou as nossas próprias estruturas. Então, no último ano, nós fizemos 4 unidades e a gente tem mais uma unidade para fazer também agora em 2025. Diego, muito obrigada por estar aqui nos estúdios da ES Brasil, conversando com a gente, falando da presença do Grupo Athena aqui no Espírito Santo. E que eu que agradeço, acho que mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar, falar um pouquinho de saúde, falar do que a gente tem feito. Queria agradecer a você, o seu público, e também aos nossos 2.700 colaboradores que trabalham com a gente na Athena aqui no estado. Time de enfermagem, médico, corpo clínico, enfim, todo mundo que tem ajudado a gente nessa construção. Então, não é só a gestão, né, liderança, não é só o capital que a gente investe, mas isso depende muito desse engajamento e do fortalecimento do time que a gente tem. Obrigado. Se você quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.